E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curta o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa! Pessoal, tudo bem com vocês, né? Na aula passada, nós terminamos falando sobre o princípio da representação. Falamos sobre vários princípios, né, da territorialidade. Princípio da nacionalidade ou personalidade ativa, princípio da nacionalidade ou personalidade passiva. Falamos sobre o princípio real da defesa ou proteção. Falamos também sobre o princípio da representação, né? Finalizamos a aula falando disso e hoje vamos começar a falar da aplicação desses princípios. Entendidos? Então, vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, a título, né, de ilustração, eu peguei três hipóteses como exemplo de casos mais polêmicos, né, de hipóteses mais polêmicas, para a gente verificar quanto à aplicação da lei brasileira ou da lei estrangeira em alguns casos concretos, beleza? Então é o seguinte, a primeira hipótese que eu coloquei aqui, eu até falei de um caso semelhante na aula passada, mas vou repetir aqui para que a gente possa entender e não haver dúvidas. Se o crime foi praticado a bordo de navio da Marinha Mercante Brasileira, em porto estrangeiro, aplica-se a lei estrangeira, né? Navio da Marinha Mercante ou navio privado, pois se trata de embarcação privada, na medida em que a Marinha Mercante compreende o setor da atividade econômica encarregada no transporte de utilidades e de bens, né, sobre águas. Ok? Marinha Mercante não se trata de embarcação oficial ou de embarcação pública, é um navio privado. Só que o seguinte, pessoal, se a lei do país estrangeiro não for aplicado naquele caso concreto, aí sim, subsidiariamente, vai aplicar a nossa lei brasileira. É o princípio da extraterritorialidade por representação que eu falei na aula passada, ok? Então, se o crime for praticado em navio, em embarcação privada, em território estrangeiro, e lá nesse território, aquele fato não constitui crime, o Brasil, a lei brasileira pode ser aplicada àquele fato subsidiariamente, ok? Vamos passar para frente? Segunda Qual que é o hipótese. princípio mesmo, professor? Oi? Como é que é, Zé Augusto? O senhor falou navio, o senhor disse marinha mercante, navio brasileiro privado, território estrangeiro, aplica-se lei estrangeira. Qual que é o princípio que decorre desse negócio mesmo? Deixa eu te explicar. Navio brasileiro, bandeira brasileira, certo? Qual foi a sua pergunta? Eu não entendi. Certo. No caso, o senhor acabou de falar navio mercante brasileiro privado, da marinha mercante. Se ele estiver em Sim, território estrangeiro, aplica-se a lei estrangeira a ele. No caso, isso deriva beleza. de qual A lei princípio? estrangeira, certo? Princípio, né, a forma da... Isso aí é a territorialidade da lei penal. Aplica-se a lei do território, ok? Entendidos? Ok, ok. Isso aí é a territorialidade. Eu me Agora, confundo. se lá nesse território estrangeiro, aquele fato ocorrido dentro do navio privado não for crime, a gente pode
a gente pode aplicar a nossa lei penal àquele fato ocorrido lá. A lei penal brasileira vai ser aplicada dentro do Brasil, né, no território brasileiro, mas vai atingir, né, vai ser extraterritorialmente, ou seja, vai ser fora do nosso território. Qual que é o nosso território? Né, nós falamos lá na aula sobre territorialidade, tem lá eu explicando qual que é o nosso território. O nosso território é aquele território geográfico, né, aquele mapa do Brasil lá, os estados, né, o Distrito Federal, aquilo ali tudo é o território brasileiro. O mar territorial brasileiro, 12 milhas náuticas, né, é o mar territorial brasileiro, bem como as embarcações e aeronaves brasileiras públicas, né, ou militares. Então, isso é a territorialidade. A extraterritorialidade é quando ocorrem esses fatos que eu acabei de falar aqui. A lei brasileira é aplicada fora do nosso território, né? Extraterritorialidade significa isso, fora do nosso território, do nosso território. Mais uma vez, vou pedir, a hora que tiver dúvida, anota aí, coloca lá no chat que eu respondo depois, para a nossa aula ficar dinâmica aqui, e depois eu respondo tudo lá no chat, beleza? Deixa eu só autorizar a entrada de alguém que chegou aqui. Beleza? Vamos continuar, então. Segunda hipótese. No caso de 2 brasileiros condenados à pena de morte na Indonésia, no caso, 2 brasileiros foram condenados à pena de morte na Indonésia por tráfico ilícito de entorpecentes. Não se aplica a lei brasileira por força do princípio da personalidade ativa. Nós vimos aqui o que é o princípio da personalidade ativa. Aplica-se a lei nacional ao cidadão que comete crime no estrangeiro, independentemente da nacionalidade do sujeito passivo. O único critério levado em conta é a nacionalidade do sujeito ativo. Pouco importa o sujeito passivo, ou seja, um estrangeiro praticou o crime lá na Indonésia, o brasileiro, né? Foi lá na Indonésia, praticou o crime de tráfico de drogas. Lá na Indonésia, o crime de tráfico de drogas, tráfico de ilícito de entorpecentes, é punível com pena de morte. Então, se você foi até lá, você vai se sujeitar à lei da Indonésia, porque a aplicação da lei brasileira ao crime cometido por brasileiro no estrangeiro, ela é condicionada à entrada do agente em território nacional. Essa pessoa, esses 2 brasileiros, se eles não forem condenados lá na Indonésia, quando eles voltarem ao Brasil, quando eles retornarem ao Brasil, eles podem ser julgados no Brasil, desde que adentrem o território brasileiro, que é a extraterritorialidade condicionada, está previsto lá no Código Penal, artigo 7º, parágrafo 2º, a linha A, né, que nós explicamos também na aula passada sobre, né, naquela aula que eu li o artigo para vocês e expliquei sobre a extraterritorialidade condicionada. Combinados? Vamos lá. Terceira hipótese. Quanto a navios estrangeiros que pegam turistas no Brasil, aqui no Brasil tem muito isso, quando chega navio de cruzeiro, geralmente os navios de cruzeiro são navios matriculados, né, são navios com bandeiras de países que permitem que permitem jogos, né, permite cassino, permite os jogos de azar. Então, quando o navio adentra o território brasileiro, ele está dentro do território brasileiro, é fechado a jogatina, né? O jogo acaba e o jogo acaba, pois se for praticado o jogo dentro do nosso território, é crime. Mas em alto mar, não é crime, território neutro, as regras a serem seguidas por aquela embarcação privada são as regras do país, né, a que ela é matriculada. Então,
um navio com bandeira uruguaia, por exemplo, no Uruguai é permitido o jogo de azar. Navio do Uruguai, que entra no nosso país, pega os brasileiros e a hora que sai do mar territorial brasileiro, pode abrir o cassino e pode jogar tranquilamente. Entendido? Então, quanto aos navios estrangeiros que pegam turistas no Brasil e permitem jogos ilícitos em alto mar, aplica-se a lei do país em que o navio estiver matriculado, pois o crime é cometido em local neutro. Contudo, não sendo aplicada essa lei, pode-se aplicar subsidiariamente a lei brasileira, por força do princípio da personalidade ativa. Então, pessoal, se esses jogos, se esse navio não for de um país aonde, se for de um país aonde não é permitido os jogos, esses jogos forem ilegais, certo? Na hora que, se ele estiver navegando em território neutro, eles podem ser julgados no país, né, da bandeira do navio. Se por um acaso não forem julgados lá, ocorreu o jogo ilegal, território neutro, barco, navio, embarcação com bandeira estrangeira, esses brasileiros desceram no porto, no Brasil, o governo brasileiro, né, a polícia brasileira teve notícias desse crime, o Brasil pode aplicar subsidiariamente a lei brasileira por conta do princípio da personalidade ativa. Então, o navio não, o navio está matriculado num país que não permite os jogos, e se aquele país onde ocorreu esse crime em área neutra não julgar os brasileiros ali, o Brasil pode julgar subsidiariamente, ou seja, desceu aqui, vai comunicar àquele país, né, o crime. Se aquele país não tiver interesse em julgar, o Brasil pode sim julgar. Beleza? Vamos lá? Se tiverem dúvidas, deixem aí no chat que eu respondo ao final da aula. Pessoal, agora nós finalizamos aqui a questão da extraterritorialidade. Eu falei até agora, né, da aula anterior e dessa aula, sobre extraterritorialidade. Agora, eu preparei aqui 2 questões de prova, são são questões da primeira fase do exame da OAB, né? Essa questão aqui caiu em 2013, o exame unificado, o 11º exame unificado, né? O seguinte, eu vou querer que vocês respondam aí para mim, e aí agora podem abrir o microfone que eu preciso de participação. Vamos lá. No ano de 2005, Pierre, jovem francês, residente na Bulgária, atentou contra a vida do então presidente do Brasil, que na ocasião visitava o referido país. Devidamente processado segundo as leis locais, Pierre foi absolvido. Considerando apenas os dados descritos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vou ler as alternativas aqui para vocês e eu quero, ao final, que vocês me digam qual alternativa vocês acham que está correta. Não é aplicável à lei brasileira, pois como Pierre foi absolvido no estrangeiro, não ficou satisfeita uma das exigências previstas à hipótese da extraterritorialidade condicionada. É aplicável à lei penal brasileira, pois o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, exigindo-se apenas que o fato não tenha sido alcançado por nenhuma causa extintiva de punibilidade no estrangeiro. É aplicável à lei penal brasileira, pois o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, sendo irrelevante o fato de ter sido agente absolvido no estrangeiro. Não é aplicável à lei penal brasileira, a letra D agora. Não é aplicável à lei penal brasileira, pois como o agente é estrangeiro e a conduta foi praticada em território também estrangeiro, as exigências relativas à extraterritorialidade condicionada não foram satisfeitas. E aí? Digam aí, o que vocês acham? E aí, pessoal, vamos lá?
Eu acho parece que é ser a B. aplicável a lei brasileira, Sim. no caso de ser o presidente, porque é o presidente da República. Sim. Mas qual alternativa você acha aí? Desculpa, eu não tive tempo de ler a alternativa aqui, não. Espera aí que eu vou ler. Vamos lá. Professor, eu Oi. acredito que é a letra B. Eu B de colocaria a letra bola? B. Isso. B de bola. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Vamos lá. Eu também colocaria B, né? Assim, associando a questão da imunidade parlamentar, que, né, que um parlamentar tem diferenciação, eu acho que também, por ser o presidente, poderia ser a B mesmo. B. Vamos lá. Só um minutinho. Pessoal, olha, Eu já não acho que seria simplesmente pelo. vamos lá. Desculpa. Não tem problema não. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Deixa eu abrir aqui novamente, colocar em tela cheia. Gente, na verdade é o seguinte, independente, na verdade, a extraterritorialidade incondicionada, ela é aquela extraterritorialidade que não depende de condição nenhuma. O atentado contra a vida ou a liberdade do presidente, ele pouco importa se a pessoa foi absolvida, se foi condenada, se foi qualquer. Não tem. É irrelevante, né? Qualquer tipo de causa de prescrição, o agente pode ser julgado pela lei brasileira. Então, o Brasil vai julgar isso independente, incondicionalmente. Então, a alternativa correta é a letra C. É aplicável à lei penal brasileira, pois o caso narrado traz hipótese da extraterritorialidade incondicionada, sendo irrelevante o fato de ter sido agente absolvido no estrangeiro. Pouco importa se o cara foi, o Pierre lá, foi absolvido lá na Bulgária, porque foi um atentado contra a vida do presidente e esses crimes que estão lá, vamos voltar aqui para vocês verem, ó, os crimes, esses crimes aqui, qualquer um deles são casos de extraterritorialidade incondicionada, certo? Vamos lá, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui a extraterritorialidade incondicionada, estão vendo na tela aí? São as hipóteses previstas no inciso 1 do artigo 7º. Disse incondicionada porque não subordina qualquer condição para atingir um crime cometido fora do território nacional. Então, pouco importa, certo? Quando a territorialidade ela é incondicionada, pouco importa se tem causa extintiva de punibilidade ou qualquer causa, o Brasil pode julgar. Aí você me pergunta, professor, como que o Brasil julga? O Brasil vai julgar aqui no Brasil. E a pessoa tem que estar aqui? Não, a pessoa não precisa estar aqui. O Brasil pode julgar sem a pessoa aqui, desde que respeitando o princípio, né, os princípios constitucionais, né, da ampla defesa, do contraditório, pode ser julgado aqui. Aí, professor, mas o Brasil vai punir? Aí depois nós vamos explicar sobre a extradição. Adiantando, se a pessoa foi condenada aqui no Brasil, o Brasil pode pedir a extradição ao governo da Bulgária, nesse caso, o Brasil pode chegar para o governo da Bulgária e falar, ô Bulgária, manda o Pierre aqui, porque nós condenamos ele precisa cumprir a pena, beleza? A Bulgária pode mandar ou não, dependendo das situações, né, da legislação lá da Bulgária. Beleza? Entendido aí? Vamos passar para outra, então? Pessoal, outra questão agora que envolve... Oi? Quem falou alguma coisa aí? Estava com a dúvida aqui, desculpa, eu sei que as dúvidas têm que ser colocadas para o final, mas até o Vitor me respondeu no chat.
é que, no caso, foi o presidente, mas qualquer pessoa que morresse na Bulgária, se for brasileiro, aplicaria-se a lei brasileira lá? Vamos lá. Lê aí o artigo 7º, inciso 1º. Tem falando aqui qualquer pessoa? Certo. Não tem. Aqui é o seguinte, cara. Se for o vice-presidente, não está abrangido. Se for o ministro, não está abrangido. Vai ter condição para ser julgado. O que eu estou falando é o seguinte. Você lembra daquele caso daquele camarada lá de Gonzaga, esqueci o nome dele, da cidade de Gonzaga, que foi morto lá na Inglaterra pela polícia e tal. Se a Inglaterra não julgar, se preencher as condições da extraterritorialidade condicionada, os policiais que mataram o Jean Charles, né? O Jean Charles, poderiam ser julgados no Brasil, mas tem que preencher condições. O que eu estou falando aqui, o que eu estou querendo explicar aqui é da extraterritorialidade incondicionada, que é incondicionado só os previstos lá no inciso 1º, né, do artigo 7º. Entendidos? Ficou claro aí? Você entendeu, Zé Augusto? Sim, ficou claro. Sim, Quem que é a obrigado. Ludmila, que está chegando aqui toda hora? Vou permitir aqui mais uma vez aqui a Ludmila. Ô, gente, a questão vocês podem responder aqui, tá? Para mim no chat. Se tiver dúvida também pode. É só quando a gente for passando para os slides, só para a gente dinamizar a aula aqui dos slides, aí no final eu respondo. Beleza? As questões aqui eu preciso que vocês participem. Teve gente aí Deixa eu ver aqui o chat aqui, ó. Tá. A Stephanie falou certo. A Stephanie que falou aqui, a letra C e tal. Beleza. Aí o Zé Augusto perguntou, mas podia ser qualquer brasileiro, mesmo que não fosse o presidente? Não. É só o presidente da República. Beleza, Zé Augusto? Vamos continuando? Agora, o caso aqui do camarada que matou o ministro. Revoltado com a conduta de um ministro de Estado, o Mário se esconde no interior de uma aeronave pública brasileira. Olha aí o detalhe. A aeronave pública brasileira que estava a serviço do governo e, no meio da viagem, já no espaço aéreo equivalente ao Uruguai, então, no meio da viagem, o avião estava sobrevoando o Uruguai. Ele desfere 5 facadas no ministro, com o qual estava insatisfeito, fim do causale, lesão corporal gravíssima. Diante da hipótese narrada, com base na lei brasileira, assinale a alternativa correta. Vou ler todas, depois vocês me respondam. Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da territorialidade. Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da extraterritorialidade e princípio da justiça universal. Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da extraterritorialidade, desde que ingresse em território brasileiro e não venha a ser julgado no estrangeiro. E a última opção é: Mário não poderá ser responsabilizado pela lei brasileira, pois o crime foi cometido no exterior e nenhuma das causas de extraterritorialidade se aplica ao caso. Pessoal, eu coloquei essa questão aqui para vocês saberem diferenciar extraterritorialidade de territorialidade, certo? Então, a extraterritorialidade é quando um fato ocorre fora do nosso território e nós, brasileiros, né, a lei brasileira, pode julgar esse fato, beleza? Territorialidade é quando o fato ocorre dentro do nosso território. E o que é o nosso território? Expliquei agora há pouco e explico novamente. É o nosso espaço geográfico delimitado, né, pelas fronteiras,
mar territorial, aeronaves e embarcações públicas ou a serviço do governo ou militar, certo? Com base nisso aqui tudo que eu falei, qual a questão aí, qual a letra aí que vocês acham que é certo? Letra B. Qual? A letra B de bola. B de dado? B de bola. B de bola? Sim, vamos lá. Quem que falou aí? É o Vitor Bruno. O Vitor. Beleza, Vitor Bruno. Vamos lá, quem mais? Stephanie, Zé Augusto, Carolina, Gabriel. Vamos lá. Marcelo, Nádia Morena, Tárcio. Alguém mais? Zé Augusto já falou, letra B. Mirna, letra B. A Nádia Morena, letra B. A Mirna, esqueci de você, Mirna. A Mirna está pertinho aqui de mim, ó, minha vizinha. Vamos lá, gente. Quem mais? Pessoal, eu acabei de explicar. Por que a letra B? Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com critério da extraterritorialidade? Princípio da justiça universal? Claro que não. Extraterritorialidade é quando um crime pode ser punido fora do nosso território. O avião, a aeronave que estava carregando o ministro do governo era de onde? Olha lá, ele se escondeu no interior de uma aeronave pública brasileira que estava a serviço do governo. Esse cara estava dentro da extensão do território brasileiro. A aeronave pública brasileira é uma extensão do território, então não é extraterritório, não é fora do território, é dentro do território. É territorial, o crime ocorreu no nosso território. A letra B não é. Extraterritorialidade não tem nada a ver. Então, já que eu falei de extraterritorialidade, princípio da justiça universal, não é. Vamos lá. Eu falei agora que extraterritorialidade não é letra B e letra C. Já tá excluído. Certo? Letra D. Mário não poderá ser responsabilizado pela lei brasileira, pois o crime foi cometido no exterior e nenhuma das causas de extraterritorialidade se aplica ao caso. Ora, se mesmo a aeronave sendo privada, iria aplicar alguma causa de extraterritorialidade? Claro que iria. A resposta correta é a A. Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da territorialidade. Eu falei com você, se um crime ocorre, qualquer tipo de crime, não precisa ser contra o ministro, contra um marinheiro da Marinha Brasileira, comete um crime dentro de um navio, né, da Marinha, dentro de um navio militar brasileiro, no mar territorial da China, ele vai ser punido pela lei brasileira. A China não tem nada com isso. Aquilo ali é uma extensão do nosso território, certo? Aquele navio militar brasileiro, aquele navio público a serviço do governo, ele é uma extensão do território brasileiro, certo? Então, espero que tenham aprendido aí. Aqui eu mesclei uma questão que fala da extraterritorialidade e que fala também da territorialidade que nós aprendemos numas aulas anteriores aí. Beleza? Pessoal, vamos passar para frente agora. Vamos falar um pouco agora sobre extradição. Beleza? Quem tiver perguntas, pode deixar no chat aí, que ao final eu vou responder a todas. Pessoal, antes da gente começar a explicar o que é extradição, a gente precisa saber o conceito de extradição. O que é uma extradição? Como que se conceitua, né, extradição?
A extradição nada mais é do que um instrumento jurídico pelo qual um país envia uma pessoa que se encontra em seu território a outro Estado soberano, a fim de que nessa seja julgada ou receba a imposição de uma pena já aplicada. Então, o Brasil pode pedir a extradição para que a pessoa venha para o Brasil para ser julgada, ou, se for julgada e condenada, o Brasil pode requerer a extradição para impor uma pena já aplicada, impor para que aquela pessoa cumpra a pena. Então, a extradição nada mais é do que um país, né, solicitar ao outro o envio de uma pessoa para ser processado ou para cumprir pena, ok? Então, o conceito de extradição é isso. Um exemplo claro de extradição que estava na mídia há pouco tempo atrás é o caso do Cesare Battisti, que é um italiano que cometeu crimes na Itália, e a Itália requereu a extradição desse cidadão italiano. O Brasil já tinha negado essa extradição, e o governo italiano entrou na justiça aqui, foi até o STF, e o governo brasileiro acabou que autorizou a extradição desse italiano para cumprir a pena na Itália. O argumento do governo brasileiro, salvo engano, era o governo do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que não extraditou o Cesare Battisti sob o argumento de que ele estava cometendo, ele foi julgado por crime político. E aí, mais para frente, agora eu vou explicar para vocês por que o governo não pode extraditar, né, gente que comete crime político, né, está sendo julgado ou processado por crime político. Então, extradição é basicamente isso, espero que vocês tenham entendido. Então, e nós vamos agora detalhar a extradição, nós vamos falar agora sobre os princípios, né, da extradição. Princípio da não extradição de nacionais. O Brasil, gente, não extradita, é um princípio brasileiro, da nossa legislação pátria, de que a gente não extradita cidadãos brasileiros ou cidadãos naturalizados brasileiros, salvo se esse cidadão naturalizado brasileiro tiver cometido um crime antes da naturalização. Se o crime foi cometido antes da naturalização, o Brasil pode extraditar. Se foi depois, não pode. Também, né, em caso de crime que eu falei agora, né, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Então, o brasileiro que foi comprovadamente envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes, o Brasil pode extraditá-lo. Então, está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 51. Está lá, ok? Princípio da não extradição de nacionais. Agora vamos para o segundo princípio. Princípio da exclusão de crimes não comuns. O estrangeiro no Brasil, é o caso que eu acabei de falar aqui do Cesare Battisti, estrangeiro não poderá ser extraditado por crime político ou crime de opinião. Naquela época, o governo brasileiro não quis extraditar o Cesare Battisti porque o governo brasileiro entendia que o crime que ele foi condenado lá na Itália foi um crime político. Então, o Brasil não o extraditou, porque a nossa legislação permite que a gente não extradite esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de pessoa que cometeu esse crime. Ou crime de opinião. Crime de opinião, eu falei em algumas aulas também, já expliquei isso. Crimes de opinião são crimes que você emite uma opinião contra um determinado político
a opinião que você emite contrariamente a um ato de determinado político, isso é crime. Aqui no Brasil, a opinião é livre. Então, a gente não adota, né? Aqui não é crime, não está previsto esse tipo penal. Países ditatoriais, com regimes ditatoriais, essa opinião é crime. Então, no Brasil não é. Então, a gente não extradita. Ok? Princípio da prevalência dos tratados. O próprio nome já diz, né? Se houver conflito entre uma lei brasileira, brasileira que regula a extradição e um tratado internacional, o Brasil adota que o tratado vai prevalecer sobre a lei brasileira. Claro que esse tratado tem que ter sido chancelado, tem que ter sido o Brasil tem que ter sido signatário deste tratado. Beleza? Então, lei brasileira, o tratado vai prevalecer sobre a lei brasileira se houver conflito entre ambas as leis. Então, vamos seguir o tratado. Quarto, princípio da legalidade. Somente vai caber extradição nas hipóteses expressamente elencadas no texto legal regulador do Instituto, né? Nós temos uma lei, eu não vou falar dessa lei aqui agora, porque não é o momento, mas o Brasil tem uma lei que regula a extradição e tem as hipóteses lá na lei, lá que fala, né, no texto legal, tem as hipóteses elencadas lá, e apenas, então, somente cabe a extradição nas hipóteses elencadas nessa lei e apenas em relação aos delitos especificadamente apontados naquela lei. Então, se o cidadão cometeu um crime fora do Brasil, veio para o Brasil, né? Cidadão estrangeiro, adentrou em território nacional, o Brasil só vai extraditar se estiver na lista, né, nas hipóteses lá da lei de extradição. Beleza? Vamos lá? Outro princípio da dupla tipicidade. Esse princípio é o seguinte, pessoal. Vamos supor que o Brasil tem uma conduta que considera crime e lá nos Emirados Árabes Unidos, que é outra cultura, tem o fato é considerado outro tipo penal. Explico. Eu não conheço, não entendo, não sei das leis dos Emirados Árabes Unidos, mas, por exemplo, estupro de vulnerável. No Brasil, praticar ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. A pena mínima é 7 anos. Então, é um crime grave, segundo a nossa legislação, ok? Então, conjunção carnal, ato libidinoso com menor de 14 anos. Esse é o fato. O tipo penal é estupro de vulnerável. Lá nos Emirados Árabes Unidos, essa conduta de praticar ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14 anos pode ter outro tipo penal. Por exemplo, lesão corporal grave, vamos supor. Um exemplo idiota, mas para que vocês possam entender. Pouco importa o tipo penal. Se a conduta de lá for crime e a conduta de cá for crime, o Brasil pode extraditar. Então, deve haver semelhança para extradição, deve haver semelhança ou simetria entre os tipos penais da legislação brasileira e do Estado solicitante, ainda que diversas denominações jurídicas. Então, se o fato lá for crime, o fato aqui for crime, está expresso nas hipóteses aqui do texto legal, podemos extraditar. Beleza? Princípio da preferência da competência nacional. Então, se houver conflito entre a lei brasileira e a lei estrangeira, nós temos a preferência para julgar o caso, certo? Nós temos preferência para julgar
qualquer tipo de caso referente à extradição. Beleza? Próximo princípio. Princípio da limitação em razão da pena. Pessoal, o Brasil não admite pena de morte e prisão perpétua. Beleza? No Brasil não se existe esse tipo de pena. Existe a pena de morte, salvo só em caso de guerra, né? A nossa legislação permite. Então, o Brasil pode deixar de extraditar alguém se essa pessoa for ser executada, né, for morta naquele país, ter, né, a pena de morte, ser submetida à pena de morte, ou ser submetida à prisão perpétua. Então, o Brasil pode se recusar à extradição, a extraditar essa pessoa, salvo se aquele país se comprometer em não executar essas penas para aquela pessoa. Beleza? Não, aí aqui fala, não será concedida a extradição para países onde a pena de morte e a prisão perpétua são previstas, a menos que deem garantias que não irão aplicá-las. Professor, tá, mas se o Brasil manda essa pessoa, extradita essa pessoa para aquele país, e aquele país descumpre o acordo, aí vai ser um caso a ser julgado, não sei, no Tribunal Penal Internacional, alguma discussão, mas, no mínimo, o governo daquele país, essa atitude, vai servir para que o Brasil não extradite mais pessoas para aquele país, né? Entendidos? Então, a garantia não uma garantia formal, pode ser até uma garantia formal, mas que, se aquela nação quiser mudar de ideia depois, nada impede, né? Pessoal, um outro princípio é o princípio da detração. Vocês vão ouvir falar nisso lá no direito processual penal também. Detração nada mais é do que aquele período que a pessoa é presa durante o processo, ou seja, a pessoa não foi condenada ainda, a pessoa está sendo julgada e durante o julgamento essa pessoa está presa, ok? Esse período que ela permanece presa durante o julgamento, ele deve ser abatido da pena futura. Então, aqui fala, o tempo em que o extraditando permaneceu preso preventivamente no Brasil, aguardando o julgamento do pedido de extradição, deve ser considerado na execução da pena no país requerente. Então, se o extraditando ficou aqui um ano preso, aqui no Brasil, esperando essa extradição, esse um ano aqui vai ser abatido na pena dele lá. Então, se lá ele vai cumprir 4 anos, ficou preso aqui ele vai ficar só mais 3 anos lá e pronto. O mesmo acontece aqui no Brasil, no nosso processo penal, que eu falei no começo, vocês vão ouvir depois, é que a pessoa, quando é presa aqui no Brasil, está respondendo ao processo presa, no final lá da condenação, esse período que ela passou presa, abate na pena que ela vai ter que pagar. Entendido? Beleza, então, pessoal, agora, por fim, uma observação aqui, o seguinte, extradição é diferente de expulsão. De acordo com o artigo 54, lá da Lei 13.445 de 2017, fala que a expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. Você sabe a diferença de migrante para visitante, né? Migrante é aquela pessoa que veio de outro país para morar no Brasil. O visitante é o turista, veio aqui para passear. Ainda, os parágrafos 1º e 2º da referida lei dispõem que pode dar causa à expulsão a condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão,
tal, crime comum, doloso, passível de pena privativa de liberdade, consideradas as gravidades e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Então, essa pessoa que comete algum desses tipos de crime aqui no Brasil, o Brasil pode expulsá-los, certo? Ou mesmo, a pessoa cometeu esse tipo de crime fora do Brasil, né, e está aqui no Brasil a passeio ou migrou aqui para o Brasil pode expulsar. Expulsar nada mais é do que mandar embora compulsoriamente. Compulsoriamente é a força. Mandou embora. Não quero você aqui mais. Por quê? A nossa legislação, o nosso direito penal, ele é o direito penal que trata a pessoa que cometeu um delito como ressocializando, né? O nosso direito penal, ele tenta ressocializar a pessoa, punindo-a, mas com a intenção de reintegrá-la de volta à sociedade, para que essa não pratique mais crime. Então, o Brasil considerou aqui a gravidade dos crimes e a possibilidade de ressocialização. Ela não vai ter possibilidade de ressocializar aqui. O Brasil pode expulsar essa pessoa. Entendido até aí? Então, pessoal, na aula que vem nós vamos falar sobre o Tribunal Penal Internacional. Eu vou parar por aqui, porque para que não fique uma aula muito extensa e a gente possa também falar agora aqui 10 minutos, 20 minutos sobre o Tribunal Penal Internacional e depois acabar a aula, vai perder meio que o fio da meada aí. Entendidos? Agora, vamos para as perguntas. Quem tem pergunta? Vamos lá, Zé Augusto e Companhia Limitada. Marcelo, Mirna, Gabriel, Vitor Bruno, Pedro Primo, Nádia, Morena. Oi, pode falar que estou ouvindo. Só tem uma coisa a perguntar, a respeito do material mesmo que o senhor apresentou hoje. Ele vai ser disponibilizado no portal? Ele já foi disponibilizado? Desculpa se a pergunta é inconveniente. Não é inconveniente de maneira nenhuma, não. Todo o material, todos os slides aqui, eu tô disponibilizando no portal. Inclusive, deixa eu até ver aqui, Zé Augusto, eu acho que já está no portal, cara. Se não tiver, foi até erro meu, eu tenho que colocar. Deixa eu até ver aqui, só um minutinho. Ô, Vitor, eu vi seu comentário. Tá no portal. Oi? Tá no portal, sim, desculpa. Pois é, não, beleza. É porque eu coloco, cara. Inclusive, a aula de hoje, ou mais tarde, ou amanhã de manhã, a hora que eu acordar, eu coloco ela aqui de novo. Aqui, ó. Não vi aqui, não, mãe. Deixa eu ver aqui, o Zé Augusto. Deixa eu ver aqui. Não tá... Ô, Jefferson. Oi. Eu até achei ele aqui no portal, só que ele não tem essas questões. Pelo menos eu não identifiquei as questões, na verdade, essas questões eu coloquei ela hoje. Ah, tá. Eu acrescentei as questões aqui, eu coloquei para vocês, e aí eu falei, eu vou dar uma incrementada aqui. Na verdade, eu vou fazer umas lives no Instagram de corrigir questão de prova da OAB, sabe? Aí eu já estava lá, eu estava procurando, eu vi essas questões, eu falei assim, nossa, eu vou colocar lá nos slides dos meninos, mas depois eu vou trocar. Deixa eu olhar aqui. Qual a data que está aí? Deixa eu ver aqui. Ué, eu não estou achando aqui não, gente. Você colocou no dia 5 de junho, hoje. Ué, eu coloquei aqui? Coloquei mesmo. Eu vou trocar agora. Vou colocar essa que tem as questões, tá? Para quem não conhece, vai lá no Que Concursos, tem essa questão. Essas questões. Lá no Que Concursos é um site que eu indico,
para quem quiser treinar. Lá tem questão de concurso, questão do OAB. Inclusive, lá no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo lá ensinando a fazer os filtros e tal. É um site que você pode usar ele grátis, ele tem umas limitações, e você pode usar o site pago. Eu pago porque eu preciso, eu imprimo, eu copio e colo lá no que concurso tem limitação que não dá para você salvar em PDF, tem algumas coisas lá, eu prefiro pagar, mas eu uso muito. Para quem não usa muito, ou para você, se você quiser experimentar lá, para quem quiser experimentar, é um site bem legal e eu acho que vale a pena vocês experimentarem. Quem quiser estudar para concurso, desde já, eu oriento já a assinar e fazendo questão. Porque você fazendo questão aprende muito. Inclusive, olha aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui, só um minutinho. Mostrar para vocês aqui. Nós terminamos a aula mais cedo um pouco. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Tirei print dessas duas questões que o senhor passou. Vou mandar no grupo aqui agora para a galera dar uma olhada. Não, beleza, mas eu já coloquei lá no. Eu já coloquei lá no. Coloquei lá no portal da faculdade. Se você olhar, já tem lá agora. Já está lá. Gente, olha aqui para vocês verem. Tá vendo aqui que legal? Ó? No ano de 2005, Pierre, jovem francês, tarará, tá vendo? Aquela questão, olha aqui, ó. Questão certa. Parabéns, você acertou, tá vendo? Resolvi certo. É esse site aqui, ó. Aqui até o nome da minha prima, que eu e minha prima somos professores, a gente assina junto. O que é concurso? Vocês podem fazer isso também, porque assinar com um colega ou com alguém que usa muito, e a gente usa junto. Porque nem sempre um usa no mesmo horário que o outro, entendeu? Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Quer ver? Eu vou marcar aqui, para vocês verem. Aqui já está, resolvi certo, tá vendo? Eu vou marcar com vocês aqui qual que eu falei que era. A letra A, não é? Viu? Parabéns, você acertou. Entendido aí? Estão vendo aqui, gente? Pessoal? Sim, sim, tá eu tô vendo. Uhum. Tá. Entendeu? Sim, Aí sim. ele coloca, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, ele vai. Ah, meu Deus. Agora não foi, porque eu já acertei. Aqui, ó. Ah, essa aqui também eu acertei. Peraí, vamos ver aqui. Aqui, essa aqui eu resolvi errado, tá vendo? Uhum. Essa aqui, ó. Aí, por exemplo, se eu colocar aqui, letra A, resposta C, ele te dá a resposta, tá vendo? Entendeu? Legal. Ele vai lá e te dá a resposta. É bem legal que aí você vai olhando e tal, vai fazendo as questões. Lá no meu canal do YouTube tem um vídeo que eu explico passo a passo. Aqui, ó, você pode olhar, tá vendo? Concurso militar, OAB, vestibular e Enem, concurso público. Aí você vai fazer as filtragens, ó, provas, palavra-chave, instituição, banca. Você pode olhar, assim, é uma imensidão de questão. E eu falo com a galera que está estudando para a OAB que é muito importante fazer questão. Não é só fazer questão, mas é muito importante, né? É muito importante fazer questão. Claro que tem que assistir videoaula, tem que ler a letra da lei, mas fazer questão. Principalmente para quem quer estudar para concurso, tem que mesclar videoaula, letra da lei e questão. Ah, mas eu gosto só de ficar sentado aqui assistindo aula. Você não vai passar em nada, não, meu amigo. Sinto te informar. Porque você tem que ter treino, você tem que treinar as pegadinhas de concurso e tal, entendeu? Tem que ir fazendo dessa forma que aí vai dando certo. Beleza? O Zé Augusto falou. O Zé Augusto, depois coloca lá no grupo da sala e vê se alguém quer comprar, que aí vocês vão fazendo. Eu indico, não comprem agora, testem lá, porque tem um período de teste grátis com muita funcionalidade. Depois, se vocês gostarem, você compra um mês, tem assinatura lá anual. Quer ver? Deixa eu ver aqui quanto que é. Ah, o meu não tem aqui, o meu não tem aqui, porque o meu já é pago.
Eu não estou achando, não. Mas entendeu, pessoal? É bacana. Gente, um outro livro que eu falo, que eu costumo falar para a galera comprar, para quando vocês estiverem lá no 6º período, 7º, é os 5.000 questões para a prova da OAB, que quem for fazer OAB, né? É bom ir comprando e ir fazendo. Tem um aplicativo também, OAB de bolso, que você baixa no celular e vai fazendo questão. É bem bacana, tem uma infinidade de coisa legal aí para você estudar. Bom, pessoal, então, por hoje é só.